som.
todos. Vamos nos colocar de pé para cantar o hino, a entrada do pastor e os auxiliares. Nossa saudação cordial a todos vocês. A congregação pode se sentar. Em especial, nós saudamos aos nossos visitantes. Temos alguns visitantes aqui. Por favor, levante a mão. Lá no fundo, mais alguém? Não? É uma grande alegria ter você conosco essa noite. Para sempre nos alegra ter pessoas aqui para ouvir o Evangelho. Hoje no nosso texto, que aliás não vai ser do Evangelho, a mensagem será no texto de Gálatas, que vai ser a leitura da epístola. Nós lemos o apóstolo Paulo, ele abre a sua epístola, e o tema principal dessa epístola é a justificação. Ele vai tratar nessa epístola de Gálatas como o homem, o ser humano, se torna justo diante de Deus. E é uma epístola muito importante. Acho que depois de Romanos, Gálatas vem em primeiro lugar no ponto de vista teológico para a nossa igreja luterana. E ele vai falar de várias coisas e nós vamos tocar então no assunto do ministério, o ministério pastoral, e também sobre o verdadeiro evangelho. Então nossa mensagem hoje vai estar centrada nesses dois tópicos maiores. E só para dar um aviso agora, antes de começar, está faltando professores para a escolinha dominical. Então, o que me pediram para avisar é que as crianças com menos de 6 anos, na verdade todas as crianças virão aqui, mas aquelas com menos de 6 anos, essas irão para a escolinha dominical. Aquelas com mais de 6 anos devem permanecer no templo, porque nos falta professores hoje. Nós damos continuidade cantando o hino 120. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus.
Espírito Consolador, quando santificas em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Peço à congregação que se põe em pé para a invocação. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. De mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo ódio, pequei contra ti. Jesus disse aos discípulos: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Tende ânimo, perdoados são os teus pecados. Amém. Nós damos continuidade com o introito, que será o Salmo 96, versículos 1 a 9, leitura que faremos responsivamente. Salmo 96, 1 a 9. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. A congregação pode se sentar, as crianças trarão a oferta deles. E enquanto isso nós cantamos do hino 95.
Os que esperam no Senhor serão renovados. Ele aumentará o vigor aos debilitados. Como as águias subirão, nunca desfalecerão. Alto, alto, muito alto, muito alto voarão. Alto, alto, muito alto, muito alto voarão. Peço à congregação que se põe em pé e nós damos continuidade lendo as palavras do Kyrie. Ó Deus, sê propício a mim. Jesus, filho de Davi. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia e por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui reunidos em torno da Tua Palavra, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, estamos reunidos em torno da Tua Palavra. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos iluminar durante a explicação e a leitura dessa palavra. Em especial, o apóstolo Paulo fala da parte do Espírito Santo e diz coisas sobre o ministério e também sobre o verdadeiro Evangelho. E nós te pedimos que o Senhor venha nos iluminar e nos fortalecer no meditar da Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. A congregação pode se sentar. Fazemos agora a leitura do Antigo Testamento, de 1 Reis, capítulo 8. Os versículos são tudo picadinho. Primeiro Reis, capítulo 8, os versos 22 a 24, onde diz: Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo da terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. 27 a 29. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração
que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. 41 a 43. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier das terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Até aqui a leitura. A leitura da Epístola de Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 12. Gálatas capítulo 1, versículo 1 a 12. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Até aqui a leitura da epístola. Nós damos continuidade cantando o hino 23, que a congregação pode cantar sentado. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação
fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas e pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas e pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. A leitura do Santo Evangelho, tirada do Evangelho de Lucas, capítulo 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aqui termina a leitura do Evangelho. Peço à congregação que se ponha em pé para confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Niceno. Creio em um só Deus,
congregação pode se sentar. Nós cantamos agora do hino 92. Dá-nos a tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar. Abandonado, necessitado, ao teu caminho levar e lhe falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de eu começar a dar uma introdução no contexto do que está acontecendo no nosso texto de Gálatas, que é o texto de hoje, eu quero explicar uma coisa. Vocês estão vendo a imagem que eu usei ali? Está mostrando Jesus impondo a mão nos apóstolos como se fosse uma instalação. Quem conhece a Bíblia vai saber que essa imagem não é dada na Escritura. Isso não aconteceu. No entanto, durante esses 3 anos onde Jesus estava preparando os apóstolos e ensinando, ele fez todas as ações que se faz numa ordenação, só que ele fez em momentos separados. Então, se vocês querem entender essa imagem direito, é não tentar ver como uma coisa que aconteceu desse jeito, mas o que o artista está interpretando é o que aconteceu ao todo durante esses 3 anos de preparação. Porque é isso que Jesus estava fazendo com eles. Estava preparando eles para o ministério apostólico. Mas para entrar no nosso texto, o que estava acontecendo ali entre os Gálatas? Eu acho que é importante a gente entender o que estava acontecendo lá, para poder entender por que Paulo escreve do jeito que ele escreve. E ele diz umas coisas muito fortes nessa epístola de Gálatas, aos Gálatas. Então é necessário a gente entender o que estava acontecendo. Uma palavra que talvez algum de vocês já tenham ouvido antes, a palavra judaizantes. Judaizantes, o que são esses judaizantes? Na época, o que tinha acontecido? Muitos judeus
eles foram testemunhas do que Jesus fez, eles acompanharam todo o processo, eles viram com os olhos tudo que Jesus fez. Só que eles não traziam a mensagem como Jesus ensinava. Eles pregavam uma salvação pelas obras, uma salvação pela obediência à lei, apesar de se estar disfarçados de cristãos, né, porque eles estavam no campo dos cristãos, do lado dos cristãos, se diziam cristãos, só que eles estavam ensinando essa outra mensagem, que não é a mensagem dos apóstolos, porque a mensagem dos apóstolos é a salvação pela graça, por causa daquilo que Jesus fez por nós. Eles estavam ensinando uma outra mensagem, um evangelho mais aprimorado, segundo aquilo que eles achavam, que na verdade nada mais era do que a salvação pelas obras, a salvação pela obediência à lei. Então esses eram os judaizantes. E por que eles eram um problema sério? Porque eles eram lobos cobertos com pele de ovelha. Eles se passavam por cristãos, muitas vezes cristãos fiéis, só que por dentro só tinha podridão. Por que eu digo podridão? Porque a mensagem do evangelho, aquilo que faz de você um cristão, essa palavra que habita o teu coração, não estava no coração deles. O que tinha lá era a salvação pelas obras, pela obediência à lei. Então é por isso que esses judaizantes eram problemas sérios. E muitos deles se achavam, alguns deles, né, se achavam melhores apóstolos do que até o apóstolo Paulo. Porque eles acompanharam durante a vida de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, eles foram testemunhas oculares também. Só que eles estavam trazendo uma mensagem deformada. O apóstolo Paulo não foi testemunha ocular da vida de Jesus, muito embora Jesus de fato o chamou de uma maneira pessoal, da mesma maneira como ele fez com os outros apóstolos, né? Que vocês não tenham dúvida, o apóstolo Paulo não foi lá e subiu lá e decidiu que ele era também um enviado. O Senhor Jesus o chamou. Só que ele foi, como ele diz, um filho temporão. Ele não seguiu a Jesus desde o começo. Mas entre esses judaizantes, tinham muitos daqueles que seguiram Jesus desde o comecinho. Sabiam de tudo que Jesus fez e se passavam por apóstolos. Eles se achavam melhores apóstolos, só que eles na verdade eram falsos apóstolos. E como disse antes, de um falso apóstolo sai somente uma falsa mensagem, um falso evangelho, que aliás é o evangelho que é mais aceitável para a gente. É muito mais aceitável para a gente dizer que nós somos salvos pelas obras. Se eu sou uma boa pessoa, eu vou para o céu. Se eu sou uma má pessoa, eu vou para o inferno. É simples, não é? A nossa lógica aceita. Mas essa é a falsa mensagem, porque a gente tira disso aquela pedra fundamental, que é Jesus Cristo. Sem a pedra fundamental não tem edifício, não tem construção e não tem igreja cristã, não tem verdade e também não tem evangelho. É Jesus que traz tudo isso para a gente, é Ele que é o centro de toda a palavra. Então isso que estava acontecendo entre os Gálatas, esses judaizantes entrando ali, se passando por pessoas muito importantes, se passando por apóstolos e enviados da parte de Deus, pessoas até mais importantes que Paulo, pregando um evangelho muito mais aprimorado do que o apóstolo Paulo. É isso que estava acontecendo. Então a gente abre lá em Gálatas, aqueles de vocês que têm a Bíblia na mão, no começo, primeiro capítulo, versículo eu digo, Paulo começa dizendo assim: Paulo, apóstolo. Isso ele disse na maior parte das suas epístolas, porque são cartas. Então ele diz quem eu sou. Paulo, apóstolo. Ele quer ser reconhecido e quer ser ouvido, não segundo a pessoa que ele é. Ele quer ser ouvido segundo aquilo que Deus fez dele. Deus fez dele apóstolo e é para isso que ele deve ser ouvido, porque Deus fez dele isso que ele é. Da mesma maneira, um pastor quer ser ouvido não por causa de quem ele é, mas por causa do cargo que foi colocado em cima de mim, ou do pastor Volmir. É isso que a gente deseja, ser ouvido por causa disso, do ministério pastoral, e não por causa de quem eu sou. Mas Paulo diz, Paulo apóstolo, como ele disse em muitas epístolas, mas ele continua, apóstolo
não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Por aí vocês veem que Paulo já está dando uma entrada, está dando um ataque. Ele está afirmando uma coisa muito importante. Primeiro, que ele não é apóstolo da parte dos homens. O chamado dele é um chamado direto. É um chamado direto por parte daquele que opera a ressurreição, ou seja, Deus, o Deus vivo. Mas eu pergunto para vocês, será que Paulo está engrandecendo o seu próprio ministério? Será que é isso que ele está fazendo? Porque muitas vezes a gente lê, e eu me lembro a primeira vez que eu li esse texto, há muitos anos atrás, que a gente acha que Paulo está engrandecendo o próprio ministério. A gente visualiza ele falando assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A gente acha que ele está vendendo alguma coisa, que ele está valorizando o seu próprio ministério. Mas o que ele está fazendo é uma coisa bem diferente. É uma coisa bem diferente. E o exemplo que eu vou dar para vocês, eu não sei quantos de vocês aqui já viram aquelas retroescavadeiras, sabe, aquelas escavadeiras bem grandes. Quem aqui já viu? Por favor, levanta a mão. Muitos de vocês viram. E quantos de vocês viram aquela que tem aquelas patas que faz assim, ó? Abre as patas para trás assim. Quantos de vocês já viram dessa? Levanta a mão, por favor. Bastante. Então, muitos vão entender do que eu estou falando. Essa retroescavadeira gigante tem umas patas pneumáticas. Mesma potência do braço está naquela potência das patas do lado. E ela abre assim, ó. Estabelece aquelas patas ali. Põe ali. Por quê? Com aquele apoio firme daquelas patas abertas. Eu já vi uma que tinha 4 daquelas patas. Geralmente é só 2, né? Do lado do braço da escavadeira tem 2. Mas eu já vi daquela com 4. Abre aquelas patas ali, estabelece firmemente no chão. Aí depois, meu amigo, depois que aquela escavadeira está ali estabelecida, aquele braço pode cavar e cavar e cavar, né? Porque a base foi bem estabelecida. Aqueles braços servem de base. E eu estou dando essa imagem para vocês porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz. O apóstolo Paulo, ele está prestes a atirar, a dar um tiro com a arma mais possante que ele tem. Então ele estabelece um pé firme para dar o tiro. Esse pé firme é exatamente o ministério apostólico, que não foi dado para ele da parte de homem nenhum. Foi Deus quem colocou ele para fazer aquilo. Não veio dele, não foi escolha dele. Deus fez isso com ele. E por isso ele está estabelecendo essa autoridade, porque é o trabalho dele, é o cargo dele, e é isso que ele tem que fazer. E muito mais, ele vai prestar contas a Deus daquilo que ele está fazendo. Então ele vai dar um tiro. E ele fala o quê? Apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Então, como Paulo está falando do apostolado, do ministério apostólico, eu acho que é importante a gente também falar um pouquinho do que é o ministério. Porque está junto, essas coisas estão ligadas. Um não está isolado do outro. Vocês estão entendendo? O ministério. A maior parte dos problemas que acontece na maior parte das igrejas por aí acontece por falha no entendimento do que é o ministério pastoral, do que o pastor deve fazer, por que ele está lá, qual que é o objetivo, quem colocou ele lá. Então, falhas no entendimento dessa doutrina do ministério pastoral é o que leva a muitos problemas na igreja. Então por isso que eu estou tocando nesse assunto. Como vocês viram, o apóstolo Paulo teve que estabelecer: fui colocado aqui por Deus, e eu estou fazendo isso aqui porque Deus me mandou fazer. Foi necessário. E pela graça de Deus, eu ainda não tive, não sei se o pastor Vomir passou por uma ocasião onde ele teve que fazer isso. Eu, pela graça de Deus, ainda não tive problema suficiente onde seja necessário eu estabelecer que eu fui colocado aqui e chamado por Deus.
Não foi necessário, pela graça de Deus. Eu espero que nunca tenha que estabelecer isso que Deus fez. Mas vamos ver então o que a nossa igreja diz sobre o ministério. E por isso aqueles de vocês que têm o Inário Luterano, vocês vão usar hoje. O Inário Luterano, alguém tem desse ináriozinho aqui, do Inário Luterano? Por favor, levanta a mão. Aqui com vocês? Não tem problema. O Inário Luterano é um recurso muito rico para nós, luteranos. O Inário Luterano contém o Catecismo Menor, contém a Tábua dos Deveres e contém um documento que eu estou querendo encontrar aqui, que é a Confissão de Augsburgo. Quantos de vocês já ouviram falar da Confissão de Augsburgo? Por favor, levanta a mão. 1/3 da igreja luterana ouviu falar da Confissão de Augsburgo. E quantos de vocês sabem o que é? Por favor, levanta a mão. A Confissão de Augsburgo é a confissão de fé da nossa igreja. É o que estabelece e que determina aquilo que nós luteranos dizemos. Isto é verdade. E cada um dos pastores luteranos, após ter feito o estudo e após ter verificado, ele foi lá e disse assim: eu reconheço essa explicação como sendo a explicação correta da Santa Escritura. Vocês estão vendo que todos os pastores que vieram fizeram esse juramento. Nem todos mantêm. Um pastor luterano por aí nega das coisas que são ditas na Confissão de Augsburgo. Só que é essa confissão que determina quem nós somos como igreja. E o artigo 4 da Confissão de Augsburgo é o artigo mais importante de todos. É o artigo que realmente define e determina. É o artigo que diz por que nós não estamos na igreja católica. É esse. O negócio de indulgência é um problema. O negócio do padre não poder casar é um problema, sim. Tem vários outros problemas. Desse tamanhozinho assim. Comparado com aquilo de que trata o artigo 4 da Confissão de Augsburgo. E eu vou ler para vocês. Da justificação. Ensina-se também que não podemos alcançar, ensina-se entre nós, tá? Não sei se vocês estão entendendo, eles estão falando nós, igreja luterana. Entre nós, ensina-se também que não podemos alcançar remissão do pecado e justiça diante de Deus por mérito, obra e santificação nossos. Porém, que recebemos remissão do pecado e nos tornamos justos diante de Deus pela graça, por causa de Cristo, mediante a fé. Quando cremos que Cristo padeceu por nós e que por sua causa os pecados nos são perdoados e nos são dadas justiça e vida eterna. Pois Deus quer considerar e atribuir essa fé como justiça diante de si, conforme diz São Paulo em Romanos 3 e 4. Esse é o artigo fundamental. E Lutero falou assim: sem esse artigo não tem igreja. E se não fosse por isso, a gente ainda ia estar na igreja católica romana. Mas é por causa disso que a gente não está. Mas aí, no artigo 5, fala uma coisa muito interessante, que é o ponto que eu queria chegar aqui. Para conseguirmos esta fé, instituiu Deus o ofício da pregação. A palavra alemã aqui é Predigtamt, o ofício da pregação, dando-nos o evangelho e os sacramentos pelos quais, como por meios, dá o Espírito Santo e opera a fé onde e quando lhe apraz. Naqueles que ouvem o evangelho, o qual ensina que temos, pelos méritos de Cristo, não pelos nossos, um Deus gracioso, se o cremos. Condena-se os anabatistas e outros que ensinam a alcançarmos o Espírito Santo mediante preparação, pensamentos e obras próprias sem a palavra de Deus. O que a gente acabou de dizer aí, no finzinho,
é que nós não acreditamos e condenamos aqueles que acham que eles podem buscar e encontrar a Deus sem a palavra. Deus é encontrado através do meio da graça que é a palavra. Mas mais importante do que isso, e o ponto que eu queria falar, é que começa assim: para termos essa fé, a fé que salva, Deus instituiu o ofício da pregação. O ofício da pregação é o ministério pastoral, é o que os pastores, o cargo que os pastores têm. É uma outra maneira de falar a mesma coisa, é disso que ele está falando. E também artigo 14, lemos o seguinte: da ordem eclesiástica. Ordem eclesiástica também é uma outra maneira de falar da mesma coisa que é ministério pastoral. E diz lá assim: da ordem eclesiástica se ensina que sem chamado regular, ninguém deve publicamente ensinar ou pregar ou administrar os sacramentos na igreja. E é por isso que a gente na igreja luterana diz assim que é só o pastor que celebra a Santa Ceia, não é? Acho que muitos de vocês ficariam ofendidos se algum de vocês viesse aqui na frente e fizesse aquilo que o pastor faz com os elementos. Eu creio que sim, né? Não sei se muitos viriam aqui na frente. E com razão, por causa disso que a gente acabou de ler, né? Somente aqueles que foram chamados com um chamado regular. Palavra e sacramento é a razão porque eu estou aqui. É a razão porque o pastor Valmir veio para cá e também está aqui. É a razão porque todo pastor luterano é enviado e recebe o chamado, palavra e sacramento. Eu vou ler um negócio aqui para vocês. Vocês me desculpam, esse negócio está meio... É uma coisa muito importante. Quem reconhece isso aqui? Acho que o Ivone reconhece. É um envelope. Destinatário: Reverendo Daniel Bonato. Sou eu. Recebi uma carta. É velha já, tá? Vários meses tem isso aqui. Aí olhando aqui dentro, chamado divino. Foi o que vocês mandaram para mim. Aí fala assim: meu nome está aqui, eu estou recebendo o chamado divino, que na verdade é o chamado regular, é o chamado que vocês me enviaram. Aí diz assim, várias coisas que se espera do pastor. A primeira coisa que diz lá é assim: que ensine e pregue tanto pública como particularmente a palavra de Deus em sua originalidade e pureza, de acordo com as Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento, e de acordo com as confissões da Igreja Luterana contidas no livro da Concórdia, blá blá blá, que são a verdadeira exposição e reta interpretação da palavra de Deus. E, número 2, que administre os sacramentos do batismo e da Santa Ceia conforme a instituição deles pelo Senhor Jesus Cristo. 3, que exerça cura de almas dos enfermos, fracos, isolados e desviados. Vocês estão vendo qual que é a primeira razão pela qual vocês me chamaram e também chamaram a todos os pastores, porque isso aqui é padrão, né, da Igreja Luterana. Vocês chamaram o pastor para vir trazer para vocês a palavra e os sacramentos. Antes disso, eu não era nada para vocês e vocês também não eram nada para mim. Aí depois disso, passamos a ser alguma coisa uns para com os outros. Foi esse papel, esse é o chamado. É onde eu me tornei pastor de vocês. Segundo pastor, pastor número 2. Mas é para o objetivo da palavra e administração dos sacramentos. Essa é a obra de Deus, essa é a razão porque nós fazemos tudo o que nós fazemos. Se nós formos ler em Mateus 28,
Lá o Senhor Jesus diz assim: ide e fazei discípulos, todas as nações. De que jeito? Batizando e ensinando. Na verdade, estamos fazendo discípulos, não é? Então, para fazer discípulo é batizar. O Senhor Jesus não diz com respeito à Santa Ceia, porque a Santa Ceia a gente chama de sacramento de manutenção, ou seja, aquele que mantém e que fortalece o cristão na fé. Mas aquele que traz a gente para dentro da igreja, o sacramento que nos torna cristãos, é o santo batismo. E também para ensinar. O Senhor Jesus ensinou os apóstolos para fazer isso: palavra e sacramento. Então, o que eu quero que vocês entendam é que é o seguinte: desde o começo sempre foi assim, e essa é a razão porque vocês têm pastores e guias espirituais, para trazer para vocês a palavra e os sacramentos. Essa é a razão, esse é o objetivo, é isso que faz a igreja crescer, né? Muita gente tem a receita mágica de fazer a igreja crescer. A igreja cresce desse jeito: palavra e sacramento, não tem outro meio. Quanto à questão da ordenação, não vamos ter tempo de ler tudo isso, mas digo para vocês, e aqueles que quiserem o texto de prova eu posso dar para vocês depois. Quando Paulo fala com Tito e com Timóteo, o apóstolo Paulo deixa para a gente exemplos claros de que, em primeiro lugar, a igreja, os apóstolos, a era dos apóstolos, a época dos apóstolos ia acabar com a morte do último apóstolo, João, na ilha de Patmos. Quando ele fosse morrer, quando ele ia morrer e que ele morreu, aí fechou a era apostólica, a era dos apóstolos. Acabou ali. Só que a igreja não acabou. A igreja continuou. E os apóstolos já sabiam disso. E nós temos, na conversa de Paulo com Tito e Paulo com Timóteo, provas de que era assim que eles já estavam fazendo. A igreja ia sobreviver através do chamado regular, ou seja, o chamado mediado. O chamado que os apóstolos receberam era direto. O Senhor Jesus veio e falou assim: você. E os habilitou, e os capacitou, e os preparou, né? Foi um chamado direto da parte do Senhor Jesus. Só que depois disso, a igreja ia crescer e se manter através do chamado mediado. E como funcionava esse chamado? A congregação toda, o ministério de Cristo, pertencia à congregação. E essa congregação ia escolher uma pessoa, eles iam trazer as autoridades, e a igreja inteira ia fazer daquela pessoa um pregador da palavra. Era assim que ia funcionar. E a grande comissão, que nós chamamos de Mateus 28, é assim que ela se preenche. É através disso. É quando a igreja pega esse ministério que pertence a Jesus Cristo, aliás, porque o ministério apostólico, aquilo que se faz, que um pastor faz na igreja, esse cargo que eu ocupo, não é meu. Ele pertence ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou para os apóstolos e para a igreja. E vocês falaram assim: ele vai exercer aquilo. Vocês e a igreja inteira, né? Porque não é só vocês. Eu me lembro que na ordenação tinha também autoridades da igreja que não são dessa congregação local, mas que são da nossa igreja como um todo, né? Então a igreja inteira investe um homem e coloca ele para fazer esse trabalho. Uma outra coisa que diz lá que faz parte do trabalho do pastor é a cura de almas. Cura de almas. E muita gente não entende o que isso quer dizer. A cura de almas é aquele trabalho pastoral, pessoal, com uma pessoa, seja ela que ela esteja doente, que ela esteja saindo da igreja, qualquer problema que seja, que a alma está em aflição, ou que é necessário uma intervenção pastoral, essa é a cura de almas. E isso o pastor tem autoridade, mais do que a autoridade, ele tem o dever de fazer. E nessa cura de almas, o pastor tem o que como instrumento? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que? Lei e evangelho. Lei e evangelho é a maneira pela qual o pastor
trabalha pastoralmente com cada um de vocês, aqueles de vocês que estiverem doentes, passando por dificuldades, ou outros que talvez estão saindo da igreja. É através dessas duas coisas. E a lei muitas vezes a gente não gosta de ouvir, né? A gente até aceita, fala, tudo bem, evangelho, né? Jesus morreu por mim, então agora eu sou filho de Deus, que maravilha. Tá bom. Mas a lei não é um negócio que a gente gosta de ouvir. Muitas vezes o pastor está pregando a lei, falando a lei, explicando, e as pessoas estão assim, não gostam de ouvir aquilo. Por quê? Porque a lei vai cutucar lá dentro do coração, naqueles pecados que a gente achava que ninguém tem nada a ver com isso, não é problema de ninguém. Aí a lei vai lá e fala assim, não, você é pecador. Mas eu gostaria de dizer aqui para vocês que não é o pastor que está fazendo isso. Ele é um instrumento. Mas quem faz isso na verdade é Deus, através da sua palavra. Isso é a obra de Deus. A lei faz isso e o evangelho nos traz a salvação. Mas a lei cutuca no coração sim, e a gente não gosta. Mas esse trabalho pastoral do pastor é como o trabalho de um médico, né? Porque que lei que ele vai aplicar? Qualquer um dos mandamentos? Chega lá e quarto mandamento fala isso, pronto. Mas pastor, eu traí minha esposa. Não tem nada a ver com o quarto mandamento. Ah não, isso é mesmo, quarto mandamento, vai estudar lá. É assim? Não é. O pastor vai trabalhar e vai aplicar a medicina segundo a necessidade, o que está acontecendo e o problema que ele percebe, né? E eu pergunto para vocês, faz algum sentido vocês irem ao médico e aí depois você jogar fora o remédio que o médico dá para vocês? Faz algum sentido? Quem acha que não faz sentido, por favor, levanta a mão. Quem acha que faz sentido ir no médico e depois jogar fora o remédio, levanta a mão. Então acho que mais pessoas acham que não faz sentido. Não faz sentido você ir no médico para jogar fora o remédio. Perguntar para vocês uma coisa. Imagina a situação, na verdade não vou perguntar, vou ilustrar uma coisa para vocês. Um paciente, ele vai lá no médico, estava com um problema, e aí o médico dá o diagnóstico. O médico fala assim para ele, você tem câncer. Está assim, assim, assim o teu câncer. Você tem um câncer fatal, né? Um câncer maligno. E aí a pessoa fala assim, por que você não olha bem para o espelho, seu quatro olhos? Você pensa que você é quem? Quem que você acha que você é? Para vir dizer para mim que eu tenho um câncer. Não faz sentido, né? O médico, ele está lá, ele tem os defeitos dele. Pode ser que falta 2 dedos na mão dele, pode ser que ele tenha problema no pé. Mas o diagnóstico que ele passa para você é útil para você. Esperamos que seja um diagnóstico correto. Mas a questão do médico ser bom ou não é outra questão. O fato é que o médico traz para você um diagnóstico, uma receita. Ele diz qual é o problema que você tem. E ainda que o médico tenha outros problemas de saúde, para você o que conta é aquilo que o médico está falando para você, não é? Vale mais do que olhar e rejeitar aquilo que o médico está dizendo, baseado no fato que o médico também tem problemas de saúde e por isso ele não está habilitado para dizer para você qual que é o teu problema. Pois foi você que entrou na porta do médico, no consultório, para ser consultado. É assim. Vocês chamaram pastores para fazer esse trabalho. Esse trabalho se faz através da lei e do evangelho. E a lei incomoda. A gente tem sempre que resistir à tentação de se defender e de rebater. Porque é uma maneira de calar a boca do pastor, não é? O pastor fala uma coisa na tua cabeça e pensa assim, não tem nada a ver. O pastor está dizendo que pornografia é pecado contra o 6º mandamento. Não tem nada a ver. Eu acho que não. Ele pode dizer o que ele quiser, mas eu acho que não. Isso é uma maneira de calar a boca do pastor. Ou seja, é como aquela pessoa que vai no consultório médico e que recebe um diagnóstico e que aí ele fala assim, quem você pensa que você é, né? E tudo isso tem a ver com o 4º mandamento.
o quarto mandamento, que fala assim: honra teu pai e a tua mãe, né? Porque Deus colocou os pastores como pais espirituais dentro da igreja para fazer esse trabalho, para aplicar a lei e o evangelho. E como um pai, não pensem que eu gosto de vir para casa e castigar meus filhos. Eu não gosto. Eu preferia nunca ter que castigar eles. Também não gosto de ter que dizer para vocês qual é o pecado de vocês, especialmente se for só eu e você numa sala. Não gosto. Mas Deus me encarregou de fazer isso. Esse fardo foi colocado em cima de mim. Eu tenho que fazer. Certo? Então, todos aqueles que acham que o pastor às vezes se intromete demais na vida deles, não é isso. É que é o trabalho que a gente está aqui para fazer. E se não era para fazer isso, então era melhor nem ter chamado o pastor. Vocês não precisam de pastor então. Chama qualquer um, vem aqui, faz o servicinho dele, pronto. Se veste de branco. Mas a cura de almas, essa não vai poder ocorrer, porque ele não está qualificado para fazer isso. Ele não compreende o suficiente a palavra de Deus para fazer esse trabalho. Em Hebreus 13:17 fala assim, e eu sei que alguns de vocês não vão gostar de ouvir isso, mas é o que está escrito lá. Abre a tua Bíblia, Hebreus 13:17, se você não acredita o que eu vou ler. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Nós temos que prestar contas, nós que temos esse fardo, que é o ministério pastoral. Sim, devemos prestar contas a Deus e não podemos nos calar. Temos que dizer a verdade, ainda que muitas vezes a gente preferia virar as costas, é não dizer nada, é fazer de conta que aquilo não aconteceu, fechar o olho e continuar remando. É muito mais fácil. Mas você dizer a verdade, você está sempre correndo o risco de ser odiado. Então o pastor é o que ele faz, ele recebe a ordem de Deus de pregar a lei e o evangelho, e ele deve prestar contas a Deus do que ele faz. Voltando aqui ao nosso texto, então, a gente falou um pouco sobre o ministério pastoral. No versículo 3, Paulo fala assim aos Gálatas: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa ocasião a palavra paz, que ele diz lá, é muito importante. Por quê? O que estava acontecendo com os Gálatas é que eles estavam perdendo a paz. Você só tem paz quando você tem o evangelho verdadeiro, quando Jesus é a pedra fundamental e também é o centro da tua fé. Jesus é aquele que vive em teu coração pela palavra, e sem Ele você não tem paz. É Ele que te traz a paz. E se qualquer outra coisa toma o lugar de Jesus, ainda que sejam os 10 mandamentos, você está perdendo a tua paz. A tua paz está sendo roubada. Mas o apóstolo Paulo fala aos Gálatas e deseja para eles paz para vocês. É o que eu quero. É por isso que eu estou escrevendo, para que vocês tenham de novo paz. Então, aí entramos no tópico do verdadeiro evangelho. Relembrando, recapitulando, o Paulo então, ele apela para a sua autoridade como apóstolo e pelo fato que ele foi apoiado, ele foi indicado ou escolhido por Deus para aquele trabalho. Aí depois ele se firma e aí ele dá o tiro certeiro. E o tiro certeiro vem que nem um tiro de morteiro. No versículo 4, ele diz assim: o Senhor Jesus, Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso. Essa é a frase. Esse é o tiro. Que tiro de canhão. E por que eu digo isso? Porque numa mesma frase você tem lei e evangelho. Mas antes de eu começar a explicar isso, quem aqui sabe o significado da palavra desarraigar? Por favor, levanta a mão. Alguns sabem.
Poucas pessoas. E graças a Deus que eu perguntei. A versão em português usa essa palavra desarraigar. E a palavra desarraigar quer dizer arrancar com as raízes e tudo. Quando você tira uma plantinha assim com todas as raízes, você está desarraigando, porque é isso, tirando com raízes. Só que a palavra original, na língua grega, ela não dá essa imagem para a gente, ela dá uma outra imagem. Se você consegue imaginar uma coisa que está prestes a ser destruída, seja, não sei, um animalzinho que vai ser abocanhado pelo leão, seja uma coisa que está prestes a ser destruída, então alguém ou alguma coisa vai lá e arranca aquilo, retira, puxa aquilo para fora. É uma coisa rápida, né? É uma coisa que tem um momento rápido, não é um processo longo, é uma coisa instantânea. Pum, arrancou, salvou, livrou, preservou, né? Essa é a palavra que o Senhor, que o apóstolo Paulo usa ali para dizer o que o Senhor Jesus veio fazer. Ele fala assim: o Senhor Jesus se entregou para livrar vocês desse mundo perverso. E esse é o propósito, essa é a razão, é por isso que Jesus veio. E por que eu falei antes para vocês que contém lei e evangelho? Você vai dizer assim para mim: mas pastor, isso aí só tem evangelho. Só está prometendo que Deus, Jesus veio para salvar a gente. Tem também lei. A lei dessa frase ataca em especial aos Gálatas. Por quê? Paulo está dizendo assim: o Senhor Jesus, a razão dele vir, ele veio, foi para salvar vocês. Ou seja, vocês são salvos, são livrados desse mundo perverso, é por causa do Senhor Jesus. Somente. Só essa a razão. Eles estavam achando que as boas obras iam levar eles para lá. E o apóstolo Paulo fala assim: não. É só o Senhor Jesus, é o que Ele veio fazer. Ele veio para isso. E outra coisa, se você acha que uma outra coisa vai te livrar desse mundo perverso, ou seja, boas obras, devoção, seja lá o que for que você acha que vai livrar você desse mundo perverso, você vai para o inferno. Se você acha que outra coisa pode te livrar disso. Então, como vocês estão vendo, é lei. É lei para aqueles que estão achando que outra coisa pode salvar a não ser Jesus Cristo. Mas o Evangelho é o que Ele nos dá para todos nós. Que nessa promessa nós temos certeza, a certeza da salvação. Porque o Senhor Jesus veio para justamente cumprir isso. Essa é a razão por que Ele veio, a razão que Ele veio para nos salvar. E todo aquele que crê nesse Cristo, todo aquele que crê nesse Cristo tem salvação. Somente dessa maneira, somente dessa forma. Não existe outra forma. O que isso tem a ver conosco? Porque você fala assim: não, pastor, eu já ouvi isso 10 mil vezes, que a gente não é salvo pelas obras, a gente é salvo por Jesus. Eu sei, eu já sei disso, estou careca de saber. Aí, e eu peço desculpa já, tá? Eu vou dar um exemplo de coisas que eu ouvi em estudos que nós fizemos. Eu não me lembro quem disse isso. E se a pessoa estiver aqui presente, por favor, não pegue isso pessoalmente. Porque na verdade algumas pessoas disseram isso, mas não foi vocês. Vocês, quando falam isso, vocês estão dizendo o que todo mundo sempre pensa, né? E o pensamento é o seguinte: o que importa é a gente tentar. O que importa é a gente tentar obedecer a lei de Deus. Aí tá bom, a gente vai para o céu. O que conta é a gente tentar seguir o caminho lá, né? A palavra de Deus é clara, dizendo que tentar não basta. Não diz assim: tentai ser santos como é o vosso Pai Celeste. Mas diz assim: sede santos como é o vosso Pai Celeste. O tentar não vai salvar vocês. E vocês estão vendo como muitas vezes o diabo ele engana a gente de um jeito sutil. A gente acha que a gente está firme nessa doutrina, que a gente acredita que não, é só por Jesus mesmo, que não pelas obras da lei. Aí sai coisa da boca assim. O que conta na vida mesmo é a gente tentar obedecer a lei de Deus. Porque o que devia sair da boca é:
O que salva é crer em Jesus. É isso que faz a diferença. Então, isso que nos determina, isso que nos define como igreja, é essa fé. A fé que em Jesus Cristo tão somente nós temos salvação. E essa é por meio da graça, do amor de Deus. Porque Deus é bom e porque a misericórdia dele dura para sempre. E por causa de que Jesus morreu na cruz por nós. Essa é a razão. Nada mais pode substituir ou trocar isso. E que a paz de Deus, que vem por essa fé, que essa paz esteja com cada um de vocês, agora e sempre. Amém. Nós damos continuidade com o ofertório. Peço a todos que se ponham em pé para falarmos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro Nós agora recolhemos as nossas ofertas. A congregação pode se sentar. Durante o recolher das ofertas, nós cantamos do hino 153, que está ali no projetor. Quero ser um servo de Cristo, sim, um servo escolhido de
Nós agora vamos orar. Peço a todos que se ponham em pé. A dona Luzia pede oração para a proteção na viagem. A Florentina pede que Deus recupere sua saúde. Agradecimento também pelos 88 anos de fundação da GELB, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, no dia 31 de maio. Agradecimento a Deus por, apesar de tantos anos de existência, estar ativa, jovem e cada vez mais se renovando. O Leandra e Fernando agradecem pelo nascimento da filha, Fernanda. O Toninho e família pede oração para a Carolina, que encontra-se internada na UTI. E a Jordana Bruna Gonçalves Ribeiro pede oração e agradecimento pelo seu aniversário no dia 28 de maio. Oremos a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, a Ti pertence todo o poder, toda a honra, toda a glória. E nós Te louvamos e Te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor nos concede. Nós não merecemos nenhuma delas, mas o Senhor, por causa do grande amor que tem por nós, continua a nos abençoar. Nós Te agradecemos porque o Senhor continua a preservar entre nós a Sua palavra salvadora e os santos sacramentos. Nós Te pedimos que o Senhor conceda à Tua igreja doutrina pura e pastores fiéis. Pedimos em especial por todos aqueles que ouvem a Tua palavra, que eles possam ter uma correta compreensão e que eles também possam ter confiança nessa mesma palavra. Pedimos ao Senhor que fortaleça nós e os demais cristãos, para que nós coloquemos a nossa confiança somente na graça e no perdão que nos é revelado em Jesus Cristo. E nós Te pedimos que o Senhor nos ajude a combater o bom combate da fé. Derrama a Tua graça e Teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente a nossa pátria, o Seu povo, o governo e todas as autoridades que o Senhor colocou sobre nós para o nosso bem. Nós pedimos que o Senhor os guie e os ilumine para que possam governar o Teu povo segundo a Tua vontade. Nós trazemos diante de Ti os nossos filhos. Em especial, nós pedimos que o Senhor abençoe a todos os pais e também aos professores dessa congregação, para que eles possam ter toda a paciência, a sabedoria e o entendimento que é necessário para educar os nossos filhos, para que eles possam crescer na fé cristã. Pedimos que o Senhor nos defenda de toda a calamidade, do dano, do caos, da tragédia, de tudo aquilo que destrói as nossas necessidades diárias, das coisas que precisamos para viver. Nós pedimos que o Senhor aceite essas nossas ofertas que nós trazemos diante de Ti, para o Teu louvor e para o Teu serviço. Pedimos que o Senhor conceda o Seu Espírito Santo a todos aqueles que participam da Santa Ceia hoje, para que eles recebam o corpo e o sangue de Jesus Cristo em arrependimento, em fé e para o enriquecimento de suas vidas. Trazemos em especial diante de Ti a dona Luzia, que pede oração para que o Senhor a proteja para uma viagem que ela vai fazer, e também a dona Florentina, que pede que Deus recupere a sua saúde. Nós Te agradecemos, Senhor, e Te louvamos pelos 88 anos de fundação da GELB. Nós pedimos que o Senhor possa e continue a os guiar e iluminar esse trabalho, que possa trazer sempre e alegrar e fortalecer a juventude da nossa igreja. A Leandra e o Fernando agradecem pelo nascimento da filha Fernanda, e nós Te pedimos, Senhor, que abençoe a mãe e a filha, para que tudo corra bem e que tudo o Senhor continue a abençoar a recuperação, porque é um processo difícil. Pedimos pelo Toninho e pela família. Pedimos em especial pela Carolina, que está internada na UTI. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia dela e que, se assim for da sua vontade, que o Senhor a libere da aflição física e que ela possa retornar para casa.
E te agradecemos, Senhor, e te louvamos por causa do aniversário, que foi no dia 28 de maio, da Jordana Bruna Gonçalves Ribeiro. Nós te louvamos por todos os aniversariantes também. Que o Senhor continue a abençoar a cada um deles. Nós somos somente estrangeiros, nós somos peregrinos, não pertencemos a esse mundo. E nós te pedimos, Senhor, que nos ajude, que nos dê uma fé verdadeira e que nos ajude a viver uma vida que lhe agrade, para que assim nós possamos estar preparados para a vida que há de vir. E que nós possamos fazer hoje a obra que o Senhor nos confiou, antes que venha a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. E quando vier por fim a nossa última hora, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que sustente-nos com o seu poder e que receba-nos em seu reino celestial. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão, te louvarei. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Que estás nos céus, santificado seja o Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja convosco para sempre. Amém. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Amém. Nós agora, como é o nosso costume, nos damos a mão em sinal de comunhão fraternal. Durante a Santa Ceia cantaremos dos hinos que estão indicados no projetor.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Peço à congregação que se põe em pé para o Nunc Dimittis. Senhor, agora despedes em paz o teu servo. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, demos então graças a Deus e oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá conforto pelo perdão dos pecados, que é o dom da salvação. Nós te suplicamos que pela tua graça, este mesmo conforto nos fortaleça a fé em ti e também nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A congregação pode se sentar. Nós temos aqui alguns avisos. Eu não sei se ficou mais fácil para ver desse jeito. Quem acha que ficou mais fácil para ver desse jeito assim, dividido em tabela?
Ou era mais fácil do jeito que fazia antes? Antes era mais fácil? Assim é mais fácil? Sim? Eu mudei o jeito para ver se facilita, para ficar mais fácil para ver. Não sei se vai ajudar. Enfim, amanhã tem culto no Bom Pastor. Antes do culto tem a instrução de confirmandos. Às 19 horas os jovens se reúnem. Os jovens vão ter esporte, né? Hã? Amanhã é o dia da botina. Amanhã é o dia da botina, vão ter esporte. Vocês vão querer ter como é que se diz? Uma devoçãozinha antes? Não? Não? Sim, não. A gente vê depois. Enfim, vai ter esporte amanhã para os jovens. Na terça-feira vai ter instrução de adultos. Bom, tentativa, né? Vamos ver se eu consigo ajuntar um pessoal. Na quarta-feira tem estudo bíblico, aqui no Concórdia. Na quinta-feira tem coral. Tem coral, né? Sim, graças a Deus. Parece que faz 2 anos que a gente não tem mais coral. Na sexta-feira tem reunião de casais. E aí no sábado a rotina, às 8 da manhã, instrução de confirmandos. Às 2 da tarde, aqueles que fazem instrução com o pastor Romir, vocês devem saber, às 2 da tarde. E de novo o culto, aqui às 7h30. Tinha um aviso, assim, próximo sábado, tem aquele negócio do pastel, né? Então, como é que é? Você vai vender o pastel, é isso? Vende o pastel pronto ou a massa? Pronta própria? Já assado. Então o pastel é preparado e já é vendido pronto. Hã? Frito já. Eles estão numa discussão muito séria aqui, se é frito ou se é assado. Porque é um negócio. Faz toda a diferença. Um é cheio de gordura, fica gordo, que nem o pastor. Outro não, outro é saudável. Então vai ter o pastel, venham por favor e comprem os pastéis e ajudem assim a obra, as servas, né, no que eles estão tentando fazer. Tinha mais um aviso? Irineu, tinha um aviso? Não? Não tem aviso? Assim, e lembrei. Uma coisa que está acontecendo, e eu queria dizer umas 2, 3 palavras aqui. No último hino, vocês me vêem sair correndo assim no primeiro estrofe e ir lá para o fundo, é porque eu não quero perder a oportunidade de cumprimentar nenhum de vocês. Isso não quer dizer que vocês vão fazer a mesma coisa que eu e sair correndo atrás de mim. Eu estou indo para não perder vocês, mas eu não estou querendo que vocês parem de cantar um hino, porque eu estou na porta, certo? Então, continuem cantando o hino. Mas se algum de vocês precisar sair correndo, eu já estou na porta, porque tem gente que chega tarde e sai cedo. E aí eu nunca tenho a oportunidade de ver vocês e de cumprimentar. Então, eu faço por isso. Então, por favor, fiquem e terminem de cantar um hino, porque senão é meio chato o pessoal do louvor aqui, eles estão no fim, só eles sozinhos segurando o microfone, está todo mundo na porta já, saindo correndo, né? Dá a impressão que está fugindo do diabo. E, no entanto, essa aqui é a igreja de Jesus, né? Não é o diabo quem está fugindo, não. Certo? Então, peço a todos essa compreensão. E nós vamos cantar agora, então, o último hino, 149. Como é a celebração dos 88 anos da juventude, peço que a congregação se ponha em pé para poder cantar esse hino de uma maneira assim, de celebração. E os jovens, né, que venham aqui na frente, como sempre canto nas reuniões juvenis, né? Todos os jovens. Isso, os jovens podem vir. Os jovens de espírito também. Juventude luterana, forte em santa união, segue a Jesus Cristo, Mestre nosso, que é o perdão. Juventude em toda
Gelb, né?